Evangelho de João, capítulo 11, versículo 31 ao 35. Agradecendo a Deus por mais uma vez estar aqui, por mais uma oportunidade de poder pregar a sua palavra nesse púlpito, diante desse povo que necessita ouvir e ser movido pela voz do Espírito Santo. E eu agradeço a Deus mais uma vez pela vida do pastor Arnóbio, o pastor do campo, pela vida da sua família, pela vida dos amigos, a irmã Aline, o doutor Anderson Góes. Que Deus continue abençoando a todos. Louvo a Deus pela vida do meu dirigente, presbítero Alberdão Júnior, e por todos os amigos que estão aí do outro lado, orando e intercedendo por nós. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 31 ao 35, está escrito: Os judeus, pois, que estavam com ela na casa e a consolavam, vendo que Maria se levantara e saíra apressadamente, seguiram-na dizendo: Ela vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-a, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, convocou-se em espírito, comoveu-se em espírito e conturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Verso 35, Jesus chorou. Tome o seu assento em nome de Jesus, os que estão aqui em pé. O tema que eu quero trazer nessa manhã é ainda a esperança. Quando nós observamos o livro do Evangelho de João, nós estamos diante de um livro do Novo Testamento que faz parte do quarto evangelho, porém João é diferenciado porque João ele é justamente o evangelho que sucede os evangelhos sinóticos, que são Marcos, Mateus e do Dr. Lucas. João, por sua vez, foi um dos discípulos que foram escolhidos e separados por Jesus. Quando nós observamos o contexto da separação e da escolha dos 12 para a missão terrestre e missionária, Jesus, em Marcos capítulo 13, quando desce para escolher os seus discípulos, ele chama Pedro, pescador, um homem que tinha um caráter diferenciado, explosivo. Porém, Pedro é um dos separados para ser um dos seus discípulos. Logo, Jesus chama Tiago, Jesus chama João, Jesus chama Bartolomeu, André. Ele vai escolhendo e separando, e no meio deles está Judas Iscariotes, o único que não era galileu, e foi justamente o que se vendeu. Haja vista que quando ele escolhe João e Tiago foram apelidados como filhos do trovão. João é filho de Zebedeu, irmão de Tiago, um homem pescador, judeu, e que como ele foi escolhido para ser um dos seguidores dos discípulos ou dos apóstolos de Cristo, ele teve um dos maiores privilégios que outros discípulos não tiveram. Jesus deitou no peito de Jesus. João deitou justamente no peito de Jesus e teve os privilégios de presenciar o que o mestre fazia. João, por sua vez, é o autor do evangelho que leva o seu nome, o evangelho de 2 João. João é justamente aquele que presenciou um dos piores momentos de Jesus sobre a face da terra, que foi justamente a sua crucificação. Haja vista que ele não esteve nos piores momentos em que ele estava, quando ele foi procurado, chicoteado, aprisionado. Mas João estava aos pés da cruz, presenciando os piores momentos em que o Mestre Jesus, o escolhido, separado, Emanuel, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, estava posto no meio de 2 ladrões. Haja vista que João, ele retrata no Evangelho de João acerca da pessoa bendita de Cristo de uma forma simples, profunda e ao mesmo tempo extraordinária. João retrata no capítulo 1 até o capítulo de número 21 do Evangelho de João quem era Jesus para ele. João começa retratando dizendo que Jesus, no capítulo de número 1, ele era o Verbo,
Que Jesus no capítulo 2, ele era o bom vinho. No capítulo 3, João retrata que ele é o mestre por excelência. No capítulo de número 4, João começa a retratar dizendo que Jesus ele é a água da vida. No capítulo de número 5, João vai retratando dizendo que ele é o médico por excelência. No capítulo 6, ele é o pão vivo que desceu do céu e que alimenta nossas almas. No capítulo de número 7, ele é o profeta da Galileia. No capítulo de número 8, ele é a porta da esperança em meio à morte. No capítulo de número 9, ele é o oncologista que traz a vista para o cego em meio ao sofrimento. No capítulo 10, João diz que ele é o bom pastor. No capítulo 11, Jesus retrata dizendo que ele é a ressurreição e a vida. No capítulo de número 12, João vai dizer que ele é a luz do mundo. Ele, no capítulo 13, João vai retratar dizendo que ele é o amor verdadeiro. No capítulo 14 do Evangelho de João, ele retrata dizendo que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Haja vista que no capítulo de número 15, João vai ser mais profundo e vai dizer que Jesus ele é a videira verdadeira. No capítulo de número 16, João vai retratar dizendo que este Jesus ele é o revelador. No capítulo de número 17, a Bíblia diz e João retrata que ele é o modelo de oração a ser seguido. No capítulo de número 18, João vai retratar dizendo que quando ele estava sendo crucificado, ele foi considerado como o rei dos judeus. No capítulo de número 19, ele é o inocente crucificado. No capítulo de número 20, ele é a prova viva depois de 3 dias morto e sepultado. No capítulo de número 21, e o último, João vai dizer que ele é a restauração dos cansados. Haja vista que no capítulo de número 11, o qual nós terminamos de ler, João vai ser mais extraordinário na sua palavra e ao mesmo tempo simples e profundo. João vai dizer que Jesus sempre teve um ministério missionário. Do capítulo 1 ao capítulo de número 12 aproximadamente do Evangelho de João, ele atuou, ele trabalhou em um ministério missionário. Jesus não era preso aos templos. Jesus não tinha o seu foco centralizado em 4 paredes. Jesus tinha um ministério missionário. Haja vista que quando Jesus vem à terra e é gerado no ventre de Maria, isso já vai mexer com o sistema. O sistema, a Bíblia diz que Lucas capítulo 1, o versículo 8 em diante, quando Zacarias está do lado da arca da aliança, o sacerdote precisava entrar para sacrificar. A Bíblia diz que Gabriel aparece para Zacarias, lhe dá uma instrução dizendo que aquela quem ele era casado, Isabel, já estava no seu ventre sendo gerado um menino que seria cheio do Espírito Santo. Seu nome, João Batista. A Bíblia vai dizer mais um pouco para frente que o mesmo anjo que aparece para Maria, que o mesmo anjo que aparece para Zacarias e para Isabel, é o mesmo anjo que vai aparecer para Maria dizendo: mulher agraciada, dentro do teu ventre estará sendo gerado e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Maria, como ser humana, ela percebe como será isso. Sou noiva e a lei trouxe sobre ela, primeiro, ao ponto de ser morta apedrejada em praça pública, porque se ela, ainda sendo uma mulher virgem que não teve contato nenhum com o homem, como ela ia aparecer perante toda a sociedade com alguém no seu ventre? Não tinha condição. Mas quando ela entende que o jeito era subir aonde estava a sua prima Isabel, o anjo diz: sabe, a tua prima Isabel, tua serva, está grávida há 6 meses, e ela, como ser humano, ela sobe para as montanhas. Observe que Maria habitava na parte de baixo, Isabel morava nas montanhas em cima. Mas Isabel, mesmo morando em cima, ela carregava alguém que veio de baixo. Maria, habitando na parte de baixo, pequena, humilde, mas carregava alguém
que viria de cima. Quando ela vai ao encontro de Isabel, ela mal chega perto da casa e ela começa a chamar Isabel. E dentro da casa, na minha conjectura, Isabel poderia dizer: Shalom Adonai, eu não sou digna de receber a mãe do meu Senhor, do meu Salvador na minha casa. Quando acontece o primeiro avivamento e o primeiro contato de Batista com Jesus no ventre, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Após Jesus nascer, quando os anjos vão anunciar o nascimento de Jesus, justamente aos pastores, eles se enchem de alegria, porque eles sabiam que tinha nascido o presbítero Marinho, aquele que viria para trazer esperança no meio do povo. Quando os pastores se encheram de grande alegria, eles sabiam que o mundo que estava indo ao caminho do inferno, havia uma esperança agora. Jesus nasce. Herodes, ao ponto de ser morto, porque já estava enfermo, ele, antes de morrer, ele decreta: matem toda a criança de 3 anos ou de 3 meses para baixo. Todos recém-nascidos foi morto. Uma chacina acontece em Jerusalém, salvo engano, e o anjo avisa: sai daqui, foge, se esconde. E José e Maria, junto com o menino que nasceu na manjedoura, se esconde. Haja visto agora que durante 17 anos esse Jesus vai ficar em oculto. Ele não aparece, e a única vez que ele surge é para ser justamente sabatinado pela lei, diante dos mestres, diante dos fariseus, diante dos escribas. E quando esse menino aparece pregando com tanta graça, com tanto poder, os mestres daquela época ficaram de queixo caído. De onde vem essa sabedoria? Quem é esse menino? Haja vista que ele se oculta aproximadamente 17 anos. Ora, quando Mateus vai retratar no capítulo 3 do seu evangelho, Mateus vai dizer que viria do deserto alguém, e que ele era a voz do que clamava lá. Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a sua vereda. Batista estava pregando no deserto, e quando ele chega pregando uma mensagem boa de se ouvir, massageadora, a mensagem de João Batista era simples, mas era gostosa de se ouvir. Sabe qual era a mensagem? Já a mensagem de João Batista era: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O machado está posto à sua raiz, e toda árvore que não produzir fruto será jogada e queimada no fogo. João Batista vinha pregando com tanta eloquência, com tanta presença na sua vida. E quando ele já tinha sentido fogo lá atrás, há mais de 30 anos aproximadamente, passado, ele dentro do rio, batizando o povo para o arrependimento, porque toda a adjacência vinha ouvir João Batista pregar e batizar para o arrependimento. Mas ele dizia: eu sou apenas uma voz, mas está vindo alguém aí depois de mim, e esse que vai vir depois de mim, ele não vai batizar vocês com água como eu batizo. Não, ele não vai. Ele não vai batizar vocês para o arrependimento. Isso ele não vai fazer. Isso quem está fazendo sou eu. Mas esse que vai vir depois de mim, após mim, ele é mais poderoso do que eu. Ele é primeiro do que eu. Eu nasci primeiro, mas ele já existia antes de mim. Eu não sou nem digno de me ajoelhar e desatar as correias de suas oparcas. Ele virá, e ele não vai batizar vocês com água, ele vai batizar vocês com fogo do Espírito Santo. E quando Jesus aparece, João Batista de dentro da água sente um fogo, e ele diz: eu estou sentindo algo diferente aqui hoje. E não é a água que está me movendo, é um fogo que eu já senti desde o ventre da minha mãe. Eu estou sentindo algo aqui. Imediatamente, na minha conjectura, ele dá uma volta de 360 graus, presbítero Marinho. Eu estou sentindo alguém diferente. Abre caminho aí.
Porque eu estou vendo alguém aqui, eu estou sentindo que é aquele a quem eu pregava, apareceu agora. Quem é? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista poderia ouvir todo o povo dizer: João, você era famoso e agora ele vai aparecer, vai ser mais famoso do que você. Você tinha honra, mas agora a honra vai ser para ele. Eu poderia ver João Batista olhando para toda a população que era batizada. Ele poderia dizer: é verdade, eu era poderoso, eu era o batizador, mas agora eu preciso dizer uma coisa: é necessário que ele cresça e que eu diminua, que eu me esconda e que ele apareça. Agora é ele que vai começar a atuar. João Batista sai morto por Herodes e Jesus começa a impactar o sistema. Desde o seu nascimento até ele surgir no Jordão, o sistema já estava enlouquecido. Sabe por quê? Porque todo o ambiente que Jesus passava, cego voltava a enxergar, surdo ouvia, paralítico se levantava. Ele estava mexendo já com o sistema. E o sistema dizia: precisamos pará-lo. Esse Nazareno apareceu e já quer ser o bambambam. Mas para parar ele, tem que matar ele. Haja vista que agora o sistema disse: precisamos parar Jesus, precisamos pará-lo. Ele chamou os homens que não era respeitado pela sociedade. E quando ele escolheu os homens para fazer a missão com ele, ele não chamou iletrado, ele não chamou doutor, ele não chamou teólogo, ele não chamou alguém que tinha um cargo maior do que o outro. Ele chamou homens analfabetos que não sabiam falar direito. Ele chamou a Pedro, que era um homem que não media esforço, que se pudesse pegava até espada para cortar a orelha. Ele chamou a João, chamou a Tiago, ele chamou tantos homens. E isso mexeu com o sistema. E o que o sistema queria era justamente parar Jesus, pará-lo em meio àquela missão que ele estava trazendo. Porque o que mais mexia com o sistema era que no sábado não poderia nenhum paralítico sair carregando cama para lugar nenhum. E Jesus chega e diz: há quanto tempo está aí? Há 38 anos. Ele olhou para o paralítico e disse: levanta, toma a tua cama e anda. O sistema impactado porque o paralítico disse: hoje é sábado. E os fariseus diziam: você não pode carregar a cama. Ele disse: mas teve alguém aí que disse que eu posso carregar, eu vou carregar. O sistema foi sendo mexido pelas palavras e pela atuação que ele fazia. Todo ambiente que ele passava, algo acontecia. Ele chegava para a mulher adúltera enquanto o sistema estava com a pedra na mão, e ele dizia: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Isso foi mexendo com o sistema. O sistema perguntava: quem tu és? Ele dizia: eu e o Pai somos um. Isso é para mexer com a mente do sistema. E o sistema dizia: vamos pará-lo agora. Porém, quando Jesus está atuando no seu ministério missionário, a Bíblia diz agora que enquanto ele está pregando, impactando o sistema, lá no capítulo 11, em Betânia, estava acontecendo algo. E em Betânia era justamente o ambiente em que mais Jesus passava. Todas as vezes que ele ia para Betânia, ele se hospedava justamente na casa dos seus 3 amigos, Lázaro, Marta e Maria. Enquanto ele queria se hospedar, ao passar e cumprir as suas agendas missionárias, ele parava em Betânia. Betânia era justamente uma aldeia na vertente oriental do Monte das Oliveiras, que liga Jerusalém a Jericó, e Jesus sempre se hospedava por lá. Ele tinha 3 amigos, Lázaro, Marta e Maria. Haja vista que a intimidade em que Jesus tinha com eles era tão profunda, que quando Lázaro acomete uma enfermidade, a Bíblia diz que imediatamente Marta se posiciona e vai ao encontro de Jesus. Ela chama sua irmã Maria, e essa Maria aqui não é a mãe de Jesus, não é a que gerou Jesus. Essa Maria aqui, a qual morava e habitava em Betânia, na mesma casa que Marta e Lázaro, era a mulher que lavou os pés de Jesus com unguento. Eles vão ao encontro de Jesus, justamente aonde ele estava. E quando ela chega, presbítero Marinho, porque Marta, a história diz, algum comentarista diz que ela era a irmã mais velha dentro da casa.
E ela tinha uma personalidade agitada, explosiva. E por ser a mais velha, ela tinha responsabilidade de cuidar de quem estava dentro da casa. Ela toma atitude: vamos procurar quem pode trazer esperança para a nossa vida agora. Vamos procurar, porque Lázaro só está enfermo. É só uma doença simples, mas vamos procurá-lo. Quando Marta vai à procura de Jesus, ela começa a relatar já o relatório de como se encontrava aquele a quem ele amava. Ela começa a dizer para ele: aquele a quem tu amas, a enfermidade tomou, a doença bateu, a crise chegou na minha casa, e a casa a qual eu te dou cama, te dou comida, te dou alimento, a enfermidade entrou lá. A Bíblia não relata que tipo de enfermidade foi a que cometeu a vida de Lázaro, mas a Bíblia diz que ele toma de uma enfermidade sobre a sua vida. E Marta está trazendo o relatório para Jesus e está dizendo: aquele a quem tu amas. Jesus amava Lázaro de uma forma extraordinária, que quando Marta chega para relatar o que aconteceu com o irmão dela, Jesus só olha para ela, e como ele era simples, ele olhou para ela e disse: isso daí não é para a morte, isso daí é para a glória de Deus. Quando ele fala isso para ela, ele está querendo dizer: Marta, se não é para a morte, é porque precisa ter propósitos nesse trajeto. Eu vou aplicar para você entender. Quando Jesus diz Marta, não é para a morte, ele está dizendo: tem propósitos em meio a essa dificuldade. Ela queria que Jesus fosse naquele momento, mas a Bíblia diz que durante 2 dias Jesus permanece no mesmo lugar. Por que Jesus permanece no mesmo lugar, presbítero Marinho? Porque ele não trabalha com o tempo que Marta deseja, ele trabalha com o tempo que ele estabelece. Eu vou repetir: Jesus não trabalha com o momento que a Marta quer que ele trabalhe. Jesus não é garçom de Marta, Jesus não é garçom de Maria. Quando ele está dizendo não é para a morte, é porque ele estava querendo dizer: o tempo que eu quero chegar lá já está estabelecido, mas não é agora. O que você deseja agora é que eu vou lá, levante ele. Jesus poderia só de longe dizer: ele já está curado ou não? Quando Jairo foi adiante de Jesus, ele disse: vai para casa, tua filha não está morta. Quando Jesus ele fala isso para ela, Marta fica indignada. Por quê? Porque ele dormia na casa dela, tinha pão para comer, tinha alimento, tinha lençol para ele se deitar com os discípulos. E ela diz: não adiantou de nada eu ter colocado ele dentro da minha casa, ter dado pão, ter dado tudo para ele, e agora nem lá ele quer ir. Haja vista que agora, durante 2 dias, ele permanece no mesmo lugar. Por que ele permanece no mesmo lugar? É aqui o segredo que o Espírito me revelou. Quando Jesus permanece 2 dias no mesmo lugar, Jesus manda Marta voltar. Quando ela volta para casa, Lázaro já estava acometido da enfermidade. E os 2 dias, presbítero Marinho, que se passou, a doença só foi se aprofundando e piorando e caindo a pior. E enquanto isso, na mente de Marta: meu irmão vai morrer. A crise bateu. O choro toma Marta. O desespero toma aquela que era mais velha e que tinha responsabilidade. E na mente dela, ela dizia: já era, acabou, não tem mais esperança. Nosso amigo, aquele a quem nós depositamos confiança, nem aqui veio, nem aqui chegou. Mas quando Jesus está 2 dias no mesmo lugar, a Bíblia diz agora que Jesus olha para os discípulos e diz: vamos para a Judeia. Passar na Judeia para Jesus não era fácil, porque alguns dias atrás os judeus já queriam matar Jesus, os judeus já queriam apedrejar Jesus. Alguns dias atrás, para passar na Judeia já foi difícil, mas Jesus disse: vamos para a Judeia. Ele olha para Pedro, ele olha para Bartolomeu, ele olha para André, para Tiago, para todos os discípulos e diz: vamos voltar por lá. Os discípulos imediatamente olham para Jesus e dizem: Senhor, como será isso?
Porque nós vamos voltar para um ambiente o qual tentaram te apedrejar e te matar. Jesus estava querendo falar para os discípulos: não tenha ambiente de morte que eu não possa chegar. Não tenha ambiente de crise que eu não possa entrar. Não tenha ambiente de luta que eu não possa passar. Eu vou repetir para ver se sai uma glória da boca de alguém que está aqui. Os discípulos diziam: a Judeia vai ter morte, vai ter choro. Jesus disse: vai ter vida, vai ter pão, vai ter presença. Aí imediatamente eles dizem: não vai. Por que eles falam para Jesus para não ir? É porque, primeiro, o medo domina os discípulos. Segundo, a incredulidade chega a bater no coração dos discípulos. Quando eles olham para o medo, era porque eles estavam dizendo: os judeus queriam te apedrejar, Senhor. Nós passamos por lá e eles queriam te matar. Jesus olha para eles, Paulo, e ele diz: vamos passar por lá, já. É o jeito, não tem outro caminho, vamos passar pela Judeia. Nos discípulos, ou na mente dos discípulos, passar pela Judeia não dava. Por quê? Porque passar pela Judeia era imediatamente trazer afronta. Só que Jesus vai se utilizar dessa palavra que os discípulos falam para ensinar, presbítero Marinho. Quem sabe ele se assentou, olhou para os discípulos e disse: eu preciso ensinar vocês uma coisa. O dia não tem 12 horas. E tendo 12 horas, se o homem andar de dia, ele não vê a luz do mundo. E se ele vê a luz do mundo, ele não se perde. Mas todo homem que anda na noite, ele só vê escuridão. Ele não consegue ver a luz. Jesus estava ensinando acerca da oração. O Espírito me revelou que só vê a luz quem ora. Só entende de revelação quem ora. Só caminha em meio à luz quem ora. Só consegue enxergar a luz no fim do túnel quem ora. Jesus era o maior modelo de oração. Não importava se fosse para ir para o Getsemane, ele ia sozinho. Mas ele chamava Pedro, João e Tiago e dizia: vamos orar. Os três dormiam, mas Jesus orava. Porque só vê a luz no meio do fim do túnel quem entende de oração. Jesus também disse: esforço para orar. Se pudesse orar de manhã, ele orava, de tarde ele orava, de noite ele orava, mas joelho no chão ele tinha. Observando o que os discípulos falam, ele diz: os judeus têm pedra, tem arma. Jesus disse: eu só tenho uma boca e um joelho no chão, mas por lá na Judeia eu vou ter que passar agora. Quando eles estão trazendo o relatório para Jesus acerca do que eles tinham na mão, na visão natural dos discípulos, o que vale mais? Quem tem arma ou quem tem oração? Quem tem arma. Você não vai enfrentar quem está armado até os dentes. Porque na visão natural, carnal, humana, vale mais quem tem pedra e quem tem arma. Mas na visão do céu, é quem tem joelho, quem tem boca, quem tem choro e quem tem lágrima. Na visão natural, humana, vale mais quem está com escudo, quem está com coraça, quem está com tudo na mão. Mas na visão de Deus, é quem ora, é quem chora, é quem busca, é quem geme. Quando o povo ia para a guerra, no Salmo 14, salvo engano, ou no Salmo 47, salvo engano, eles colocavam os adoradores na frente, na primeira fileira. O exército inimigo vinha com arma, com tudo na mão para matar. Mas ele colocava os adoradores tocando harpa na frente. E eles via Jesus entrar na guerra e matar os inimigos. Porque a voz de um adorador é muito maior do que a crise que lhe rodeia. Se você puder olhar para quem está do seu lado na sua casa e olhar para quem está do seu lado aqui, diga para ela: sua voz em meio à guerra vale mais do que uma arma. Deus está à procura de adoração. Adoração quebra barreira, abre mar, fecha a muralha. Mas hoje o céu vai se movimentar para quem ora. A arma era forte, a pedra era forte, mas joelho no chão era melhor. Joelho no chão era muito maior. Ninguém para, Jal, quem ora. Para quem tem arma, para quem tem escudo, mas ninguém para quem ora. Eu vou repetir pela terceira vez. Quem tem arma é até poderoso na natural humana. Na visão humana é forte quem tem arma. Na visão do céu é mais forte quem está com o joelho no chão e boca no pó. Billy Graham disse: ore
até você e Deus se torna íntimo um do outro. Jesus disse: ficai em Jerusalém, de joelho no chão, de boca no pó, o Espírito desce, porque ninguém para quem ora. Me prove que ninguém para quem ora. Pegaram Daniel no capítulo 6. O decreto chega do palácio de Dário. Não se pode fazer louvor, adoração a outro Deus. Dário decretou e inchou. O orgulho bateu. E eles pegam Daniel orando, chorando e gemendo com a janela aberta para a banda de Jerusalém. E ele chega: Senhor, o Senhor não decretou que não pode fazer louvor, adoração a outro Deus. Eles pegam Daniel, jogam Daniel na cova. Mas Daniel disse: pode decretar decreto, pode levantar isso, pode levantar aquilo. Mas Daniel sai vivo da cova, os seus inimigos entram, porque ninguém para quem vive com o joelho no chão e quem ora. Pegaram Pedro e disseram: parou a igreja, vamos matá-lo. 3 portas tinha, Pedro não podia passar e nem falar direito. Mas na casa de uma irmã chamada Maria, tinha joelho no chão e oração. E a oração era essa: liberta Pedro, solta Pedro. A Bíblia diz que o anjo desce, tranca a primeira porta, é aberta, a segunda é aberta, a terceira é aberta, e Pedro sai vivo de dentro de lá, porque ninguém para quem vive com o joelho no chão. E na oração ninguém para quem ora. Ninguém para quem ora. Ninguém para quem ora. Pegaram Paulo e Silas, colocaram aonde? Numa prisão, dentro de uma caverna. Preso estavam os braços, presos estavam os pés. Silas e Pedro e João e Paulo estavam com a boca soltinha. E ninguém solta a boca de um adorador. Ele olhou para ele, ele olhou para o outro e disse: vamos orar, vamos. De repente aconteceu algo inusitado. O Espírito Santo desceu no meio daquela prisão. As correntes se soltaram, pá. As correntes dos pés se soltaram. De repente começou a acontecer um terremoto. O carcereiro disse: vou me matar. E Deus agora libertou quem estava preso, porque ninguém para quem ora. Se você puder digitar aí, aonde você está ouvindo essa mensagem, diga para quem está do seu lado e digite aí: ninguém vai parar você enquanto tiver oração, joelho no chão, consagração. Ninguém para uma igreja que ora. E eu preciso abrir um parêntese para dizer: chegaram para a igreja e disseram: vai parar, agora não abre mais. Abriu o estádio, voltou torcida, e a igreja fechada, lacrada. Também colocaram Jesus no túmulo, disseram que ele não poderia sair para lá. Colocaram um decreto de Roma: não se pode sair daqui. 40 soldados na porta do sepulcro. Mas enquanto isso, de repente pela madrugada, o anjo desce e abre a pedra, e Jesus sai de fora e dentro dela, porque ninguém para quem ora. Remover pedra é especialidade do céu. Ninguém para quem ora. Disseram: a igreja não volta. De repente a igreja vai surgindo como uma fênix em meio à cinza. 30%, 40%, 50%, 70%. E a igreja está de pé porque ninguém para quem ora. A Bíblia diz que Jesus começa a ensinar acerca da oração. E quando ele começa a ensinar acerca da oração, a Bíblia diz que agora, imediatamente, os discípulos escutam. E enquanto isso, em Betânia, tem uma mulher que está chorando. Tem uma mulher que está gemendo porque não vê esperança, não vê solução e não vê saída. E enquanto isso, Jesus está tratando com o primeiro grupo, os discípulos. O segundo grupo foi justamente Marta. Porque quando Jesus diz: vamos passar por lá, ele antes de ir, ele diz para os discípulos: preciso ir lá. Lázaro dorme. Na visão natural e carnal dos discípulos, eles poderiam dizer: se dorme, deixa dormir. Se ele só está dormindo, para que atrapalhar o sono dele? Deixa descansar. Mas Jesus imediatamente estava querendo explicar para eles: vocês só estão vendo o carnal. Abram os seus olhos espirituais, porque Lázaro está morto. Eu poderia ir antes, mas eu não fui porque precisava tratar com vocês primeiro. Antes dele passar por um caminho,
ele precisa, presbítero Marinho, fazer tratamentos com pessoas primeiro. Quando ele trata com os discípulos, ele diz: agora nós vai. De repente, a Bíblia diz que Marta vê ele de longe. Porém, enquanto os discípulos não queriam ir com medo, teve um doido que se levantou no meio deles e disse: nós vamos com o Senhor. O nome dele é justamente Tomé, o Dídimo. E quando ele olha para Jesus, ele disse: tu vai, mas aonde você for, a gente vai com você. Se for para morrer lá, a gente vai morrer também. Deus sempre prepara um doido do lado de outro doido também. Primeiro, não podia passar pela Judéia. Jesus disse: eu vou passar por lá. Não podia tratar com os discípulos depois de levantar Lázaro. Podia, mas ele disse: primeiro vou tratar com um por um. Aí Tomé se levanta e diz: se tu for morrer, a gente vai morrer também. A pedra que bater em você vai ter que bater em mim também. Deus sempre prepara a pessoa certa em tempo de adversidade. Eu vou repetir porque eu acho que só a irmã entendeu ali. Deus sempre prepara pessoas certas no meio da dificuldade. Quando você menos esperar e pensar: tô só, acabou minha vida, chega um Tomé na tua vida e diz: se tu morrer, vou morrer contigo também. Se for para passar pelo deserto, vamos passar também. Se for para comer nada, vamos parar e comer não também. Deus sempre prepara um doido em meio à crise. Os discípulos vão com ele. Jesus chega e Marta observa ele de longe. E ela diz: se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e diz: Marta, eu já te expliquei que eu sou a ressurreição e a vida. Não, Marta, eu acho que você não entendeu. Você me tratou do relatório de Lázaro lá atrás e agora você vem falar de novo. O que Marta queria e estava preocupada era justamente com o problema dela, presbítero Marinho. A preocupação nossa já, o atual, é se preocupar com o nosso eu. E se esquecer que Jesus, ele não chega no tempo que a gente quer. Jesus não faz acontecer, não desce com a sua glória no momento que a gente quer. Jesus não traz o pão na hora que a gente quer. Jesus não chega na nossa casa no momento em que a gente quer. Ele precisa que a gente esteja no fundo do poço, para que Ele chegue na hora e no momento certo da nossa vida. Quantos aqui não já chegaram no fundo do poço? Não teve mãe, não teve amigo, não teve esposa, não teve pai que olhou e disse: vou te estender a mão. Mas enquanto você estava sozinho, debilitado aí, pensando que não tinha esperança, Jesus só estava olhando para você e dizendo: eu vou chegar, mas é no momento em que eu quiser chegar, aí eu chego. Você está sem força, Marta, mas eu estou te dizendo que eu estou dando a garantia que eu sou a ressurreição e a vida. Nada foge do controle daquele que ressuscitou. Marta vai. E quando Marta vai, Jesus diz: chama Maria. Olha que coisa extraordinária. Quando Maria vem, presbítero Marinho, ela faz o que ela tinha feito já há muito tempo atrás: se prostra aos pés de Jesus. O Espírito Santo está nos mostrando que o que Marta não fez, Maria fez. Marta se preocupou com o problema, Maria se preocupou em adorar. Marta se preocupou com o seu eu, Maria se preocupou em servir aquele que pode todas as coisas. Quando a mulher com vaso de alabastro em Marcos capítulo 14 entra na casa de Simão e Judas está lá, ela quebra o vaso caríssimo e molha a cabeça de Jesus e lava os pés. Judas olha para ela e diz: para que isso? Judas estava preocupando com o seu eu, mas Jesus diz: deixa ela, porque Jesus estava dizendo: a preocupação sua é só com aparência, mas a preocupação dela é em me servir, é em me adorar, é em me entregar. João capítulo 4 versículo 24, a Bíblia diz que Jesus procura. Ele está procurando quem adore. Não é um pulo apenas,
Não é um levantar de mão apenas. Não é um falar em línguas por algumas horas. Jesus está à procura de adoradores. Na Babilônia, os homens não adoravam mais. Após o cativeiro, ou dentro do cativeiro, as harpas penduradas no salgueiro ela estava. Não tinha choro, não tinha alegria, não tinha glória, não tinha presença. E eles diziam: nossos ossos se secaram, a nossa esperança foi transformada em pranto, a alegria caiu, não tem mais quem nos ressuscite. Aí um daqueles soldados chega e diz no Salmo 137: canta agora. Cadê a adoração de Jerusalém? Cadê a glória que vocês davam lá em Jerusalém? Dê agora. A Bíblia diz que um daqueles adoradores já se levanta. E o texto diz que ele não podia adorar estando em terra estranha, mas ele vai aonde estava a harpa pendurada no salgueiro, pega a harpa, e mesmo estando em terra estranha, ele começa a tocar a harpa, adorando, 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 adorando. Enquanto eles adoravam, Deus ia ressuscitando a alegria de novo. Enquanto eles adoravam, Deus ia trazendo ânimo em meio à dificuldade. Enquanto eles adoravam, Deus ia entrando no meio da guerra. Enquanto eles adoravam, Deus ia trazendo alegria no meio do pranto, do choro e da escuridão. Maria cai aos pés de Jesus e ele diz: aonde está Lázaro? Ela diz: vem e vê. A Bíblia diz que quando Jesus chega, Jesus chorou. Quando Jesus chorou, alguns historiadores e comentaristas vão dizer que quando Jesus chora, ele está mostrando acerca da sua humanidade, porque ele era 100% homem e 100% Deus, e a humanidade em Jesus foi revelada. Ele chorou naquele momento, sentiu que o sofrimento de Marta era verdadeiro, mas a adoração de Maria era muito maior. Eu não vejo Jesus indo tratar com o relatório de Marta, mas eu vejo quando Maria se prostra, Jesus indo ao encontro do sepulcro. Quando ele chega e vê aonde Lázaro estava, porque o sepulcro não era como nós vimos hoje, na terra, no chão, era em caverna, em rochas. E quando ele estava lá, untado com um monte de lençol sobre seu corpo, a anatomia humana ou a medicina nos ensina que um corpo, quando ele está morto, de 4 a 6 a 8 dias aproximadamente, não é por fora, não é o exterior do corpo que começa a trazer a podridão, é por dentro do corpo. Os órgãos internos começam a se estourar, a apodrecer, tudo paralisa. E após os 4 dias aproximadamente, o mau cheiro já dominava aquele sepulcro. Só na porta do sepulcro já dava para sentir, diz alguns comentaristas, o mau cheiro do problema de Marta e Maria, o corpo de Lázaro. Mas Jesus chega e chora por entender o problema em que estava o Lázaro. Mas ele diz: Marta, vem cá. Maria, vem aqui. Aí agora, presbítero Marinho, que ele vai tratar com o último grupo. Sabe quem era? A multidão. O primeiro grupo foi justamente os discípulos. O segundo foi Marta. E o terceiro, a multidão. Quando ele olha, ele diz que alguns homens judeus que abraçavam justamente Marta e Maria, e outros homens diziam: esse não é o que curava cego? Esse não é o que levantava paralítico? Porque ele não pôde trazer a vida para aquele a quem ele ama? Sempre vai aparecer pessoas que em meio à dificuldade da sua vida vai tentar lhe ferir ainda mais. E pensa como dói quando a gente já está ferido e alguém vem tocar o dedo na nossa ferida. Porque existem pessoas que não gostam de estender a mão para levantar quem caiu, que não gosta de abraçar quem se feriu. Jesus não ensinou isso.
Quando os discípulos lhe abandonou, após ele ter ressuscitado 40 dias em corpo de glória, ele coloca o pé na estrada de novo, o presbítero Marinho. Tinha 2 discípulos no caminho de Emaús. Lucas diz que quando eles estão conversando acerca de quem eles mataram, Jesus aparece no meio. E ele vai conversando: vocês estão falando de quem aí? E eles dizem: você é o único estrangeiro aqui? Você não soube que mataram o nosso Jesus? E os nossos sacerdotes mataram e disseram que ele não era homem bom em obra, poderoso em obra. Mas quando eles percebem que Jesus vai caminhando por outra estrada, e eles entram no caminho de Emaús, eles aprenderam o amor que Jesus ensinou. Ele olha para Jesus em outro caminho, porque a noite já estava chegando, e ele diz: Senhor, não vai agora, fica conosco essa noite, amanhã o Senhor vai. Ele olha para Jesus sem saber que era Jesus. Ele diz: Senhor, depois já está ficando tarde, fica conosco essa noite. Jesus chega na casa e com fome ele diz: tem alguma coisa para comer? Aqui tem. Eles pegam um pão, e quando eles pegam um pão, não sabia eles que era Jesus. E a Bíblia diz que no partir do pão, eles olham um para o outro e dizem: eu conheço esse partir do pão, eu sei quem é ele que está aqui. Porque do nada eles olham para Jesus, ele não está mais. E ele diz: é por isso que enquanto ele falava, o nosso coração queimava. Imediatamente arrumaram a mala, colocaram o pé na estrada e chegaram dizendo: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele não abandona quem caiu e quem pecou. Hoje nessa manhã Jesus vai entrar na Judeia, em Betânia, e vai trazer vida em meio à morte. E tem esperança hoje aqui. Ele diz: remova a pedra, remova. A multidão dizia: não é ele. Por que não sarou logo? Por que não curou logo? Jesus ora: Pai, traz de volta a vida para Lázaro. Eu estou orando, não é para mostrar que eu oro, é para que esse último grupo aqui aprenda e respeite e saiba que tu me enviaste. Ele diz: Marta, remova a pedra. E para encerrar, Jesus diz: remova. Ela não podia remover sozinha. Aproximadamente precisava de 30 homens. E enquanto eles vão removendo, ele dá uma ordem: saia, Lázaro. O problema foi só Marta remover a pedra. Jesus não quer que você fique do lado de fora esperando ele remover. Enquanto você trabalha, ele está trazendo Lázaro de volta. Qual é a sua dor? Qual é o seu problema? Qual é a sua fragilidade? Deus hoje está dizendo: remova a pedra. Que quando você remover, eu curo. Que quando você remover, eu salvo. Que quando você remover, eu liberto. Ainda há esperança. Deus pegou Ezequiel, levou no vale, só osso seco, sem vida. E ele olha e diz: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Na visão humana, não tinha esperança. Mas Deus diz: profetiza. E diz: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes ossos para que viva. Hoje o Espírito Santo está dizendo na minha boca: ainda tem esperança. E se você puder olhar pela última vez para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: não é morte. Diga aí: tem esperança em meio à morte. Removedores de pedra, está na hora de se levantar e começar a remover a pedra. Que enquanto você remove, Deus vai dizendo: Lázaro, vem, mãe, vem, seu pai vem, porque aquilo que está morto dentro da pedra, Deus está dizendo hoje: remova que eu vou entrar, vou salvar, vou libertar. Removedores de pedra, ainda tem esperança em meio à morte. Que Deus abençoe. E eu quero convidar você hoje, que saiu, que está dentro da pedra. Tem Martas correndo aos pés de Jesus. Tem Maria que está chorando aos pés de Jesus para você sair de dentro daí. Hoje a pedra está sendo removida. E ele está entrando com a vida hoje. Porque ainda em meio à morte, ainda tem esperança. Onde está a primeira vida para Jesus? Chega de estar dentro da pedra. Volta para Betânia de novo.
Volta a se alegrar de novo. Quero saber onde está a primeira vida para Jesus. Se você puder, digite aí: eu quero voltar, eu quero aceitar. A morte bateu, a crise chegou. E como adorar em meio à crise? Deus hoje está abrindo a porta da graça e está dizendo: se você quiser ser meu filho, eu estou lhe dando o poder de se tornar filho de Deus. Onde está a primeira vida para Jesus? E eu convido pela última vez: venha para Ele, ainda tem esperança. Louva a Deus pela minha oportunidade em nome de Jesus.